eu soubesse dessa possibilidade na época que eu fui pro show do Stray Kids, meu amigo, eu tinha ido pra Lima, eu tinha ido... talvez eu não tivesse ido pra todos, porque eu não ia ter dinheiro. Mas se eu soubesse, eu teria dado um jeito de me planejar pra ir. Só que isso nem passava pela minha cabeça. Eu achava impossível, eu achava que não era da minha realidade, que eu não conseguiria pagar, nem com cartão de crédito, nem com nada, que era, tipo, uma ideia absurda assistir um show em outro lugar. Então, assim, ter ido no The Rose, assim, abriu minha mente. Mas afinal, quanto que custa ir pra um show fora do Brasil, mais precisamente no Chile? Não sei você, mas eu nunca tinha cogitado ir pra um show fora do Brasil. E a ideia disso acontecer me parecia muito distante, porque eu não sabia quanto que custava, se isso era acessível. Não que eu vá provar hoje que seja, mas eu posso mostrar pra vocês que é possível sim, com planejamento e um cartão de crédito, né? Porque parcelando a gente compra até a lua. E eu resolvi gravar esse vídeo porque foi uma experiência muito legal pra mim. Sinceramente, se não tivesse o convite das minhas amigas e elas tivessem me explicado que era possível, me mostrado valores de passagem, como que funcionava, eu não teria ido, porque eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia que dava pra ir, entendeu? E pode ser que isso ajude outras pessoas a ver outras alternativas além de shows aqui no Brasil. Principalmente porque agora o BTS soltou as datas que tá vindo, né, pra América do Sul. E tá Lima, tá São Paulo, tá Santiago e eu acho que também tá Buenos Aires. Então, assim, às vezes você não quer assistir aqui em São Paulo, mas quer ir pra outro país aqui pertinho, ou então quer assistir em São Paulo. E nesse país, né, vai muito do teu orçamento. Então eu vou te falar aqui um pouco da minha experiência. Em agosto do ano passado, né, 2025, eu fui pra Santiago pra assistir o show do The Rose, que é uma banda coreana que eu acompanho. E essa também foi a primeira vez que eu assisti um show fora do Brasil. E antes de falar do Money, eu queria dizer sobre a minha experiência mesmo, de como que foi lá, porque realmente eu me surpreendi muito com a questão da organização e da tranquilidade que é o processo pra gente conseguir assistir o show, sabe? Desde aquela parte que tu vai pra fila, que tu entra dentro do local, no caso meu foi um teatro, não foi um estádio, né? Como vai ser, por exemplo, do BTS. Mas eu fiquei muito impactada com isso, principalmente porque eu saí do Brasil pra ver o show lá. Eu tinha muito na minha cabeça, não sei, acho que pode ser uma paranoia também, de que talvez as chilenas não fossem gostar. Que tivessem pessoas de outro país lá e acabassem, sei lá, excluindo a gente, ou enfim, não deixando a gente ficar no lugar da gente da fila. E foi totalmente ao contrário, foram todas super amigáveis, ajudavam. Era muito até engraçado, porque eu falo zero espanhol. E até pra falar o portunhol eu não conseguia, né? Eu tentava me comunicar em português e elas em espanhol. Então, assim, uma experiência bem legal. Eu acho que até bem diferente do que a que eu tenho indo em shows aqui no Brasil. Porque eu também fui no show do Vibra, do The Rose, né, que também é um lugar menor. Eu não sei se compara ao teatro que foi lá do Chile, mas eu acho que foi basicamente a mesma proporção de pessoas. E eu aproveitei bem mais lá no Chile do que aqui no Brasil, sabe? Então, pra mim, acho que me marcou e foi muito especial essa ida, porque eu consegui aproveitar mais o show de uma forma que eu nunca tinha aproveitado. E como eu falei, lá era muito organizado. Então, por exemplo, eu e minhas amigas, a gente chegou, sei lá, 7 horas da manhã e eles já tinham uma fila formada, né, pra poder retirar a pulseira oficial do show. Porque o que acontece? Aqui no Brasil a gente também faz esse esquema, né, pra poder se organizar, saber quem chegou primeiro, quem chegou depois, mas normalmente isso dá uma confusãozinha na fila, porque, enfim, sai um amigo, volta outra pessoa, e fica aquele troca-troca e às vezes a gente não consegue se entender. E lá não, isso aconteceu super bem, foi super organizado. Quando a gente chegou às 7 horas, eles deram uma pulseira, tipo, preliminar, não sei dizer se é essa palavra certa, mas era uma pulseira só pra poder marcar, né, que a gente tinha chegado. E eu acho que por volta das 10 horas eu peguei a pulseira oficial na porta do teatro. Pra mim é o mais espetacular, porque nisso eu pude ir embora pra me arrumar, tipo, pra descansar um pouco, pra comer, pra tomar banho. Isso é uma coisa que a gente não consegue fazer aqui. Pelo menos, tipo, não ter o grupo de amigos todo, né? A gente tem que estar sempre revezando pra não perder. Foi uma coisa muito chocante, porque saiu meu grupo de amigas todinho pra se arrumar e, tipo, a gente voltou, conseguiu entrar na fila normal. A fila se desfez umas 3 vezes dentro do teatro, a gente conseguiu refazer essa fila novamente, assim, muito, 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 muito tranquilo, assim, e não me desgastou, eu não fiquei cansada de estar lá, apesar de que a gente também ficou muitas horas em pé, né? Mas não nem se compara às experiências de fila que a gente tem aqui. Agora, vamos falar de valores, né? Muito importante. Eu moro no Acre, norte do Brasil, então nós, nortistas, fãs, pessoas que gostamos de viajar, sabemos o quanto que é difícil pra gente sair daqui pagando pouco, né? Acho que não existe essa possibilidade. A última vez que eu paguei barato numa passagem foi em 2023 e foi tipo assim, 400 e pouco, gente. Que absurdo, sabe? Eu só quero viajar. Mas voltando. Então eu tive que pagar esse deslocamento, né, do Acre pra São Paulo. E isso custou R$ 993,62.
Vocês estão sentindo a pressão? Daqui a pouco vocês vão ver que eu paguei praticamente a mesma coisa de São Paulo pro Chile, gente. Isso não existe, que mundo é esse? Então, assim, se você não é do norte, né? Enfim, se você não tem que se deslocar de tão longe para ir para uma cidade que faça voos internacionais, então tu nem precisa contar com esse valor. E como eu falei, também teve a passagem de São Paulo para Santiago. Eu comprei na companhia JetSmart. Eu não sei se ela é uma companhia low cost ou se ela faz voos low cost, mas eu sei que eu comprei um voo low cost. Vocês entenderam? E aí, eu nunca tinha pego um voo low cost, porque eu nunca tinha feito a viagem internacional. Eu já falei isso 50 vezes, mas eu nunca tinha feito. Então, eu não sabia que um voo low cost a gente não tem bagagem inclusa, a gente não tem alimentação, não tem nem água. Então eu tive que incluir também a bagagem, porque eu tinha que levar minha mala de 10 quilos, né? A passagem custou R$ 762,92, mais a bagagem que saiu R$ 381,60. No total, o trecho ficou R$ 1.144,52. Eu vou deixar até uma foto aqui de qual foi meu assento indo pro Chile. Não tinha janela. Simplesmente não tinha janela. Eu fui no cativeiro do avião, mas pelo menos eu estava indo pro Chile, né? Eu pedi pra poltrona da frente gravar meu videozinho, passando pela cordilheira e tal, porque eu não consegui ver nada. Eu fui no cativeiro, no meio, na cadeira do meio, assim, com duas senhorinhas conversadoras. Mas foi muito bom, fiz amizade. No Chile, não tem meia entrada. O ingresso lá, ele tem um valor único, que seria, no caso, como se fosse a nossa inteira. É o valor da inteira, então não tem meia entrada. Isso aqui é uma coisa que pode variar, né, de artista para artista, mas no caso do The Rose, eu paguei no ingresso, no setor cancha, que é a pista premium aqui no Brasil, R$ 665. E além disso, eu comprei também um pacote VIP do The Rose. No caso, eles têm 3. E eu fiquei bem receosa de gastar esse dinheiro, porque, enfim, era praticamente o dobro do ingresso. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tive acesso ao soundcheck, eu entrei antecipado, que me deu a vantagem de eu, tipo, ficar, sei lá, com 2 pessoas na minha frente. Eu tava, assim, de cara pro palco, gente. Eu via o rádio, assim, tacareca, com a bateria. Eu via o Tay da guitarrinha dele, eu vi o Osung correndo do lado pro outro, eu vi o Dojun dando... Vocês estão entendendo? Tipo assim, eu paguei pela... Eu não sei nem o que falar, porque, nossa, foi... Eu fiquei emocionada, porque eu acho que eu nunca imaginei que eu ficaria tão perto, assim, sabe? Ai, acho que só quem é fã entende. E esse pacote VIP, ele custou R$ 960,96. Somando tudo, as duas coisas ficaram R$ 1.625,96. Eu tive a sorte de ir num grupo grande, né? De 11 meninas. Foi uma caravana real daqui do Brasil pro Chile pra assistir esse show. Então a gente dividiu, né, essa questão da hospedagem. No caso, era um prédio e a gente conseguiu locar 3 mini apartamentos nesse prédio. A gente se dividiu assim, mas o valor ele era, sabe, total pra todo mundo. A gente tinha que dividir esse valor pra todas. Então saiu R$ 498,64 por pessoa. E assim, o apartamento que eu fiquei não era assim, uau, né? Não era uma maravilha. Mas tinha água quente, que era importante porque tava um frio do caramba. E era perto de um mercadinho que a gente podia sempre estar comprando água, comprando alguma coisa pra comer. E além disso, de Uber também ficava pertinho do lugar que seria o show. Então pra gente tava ok, né? Pagar esse valor por todas essas coisas. Alimentação e transporte. Lá a gente só andou de Cabify e de Uber, que eram as duas que tava tendo. E eu gastei R$ 613 com isso. Gente, eu devia muito ter assistido o vídeo sobre o Chile, porque assim, a comida é muito cara. Eu não sei se eu procurei com as meninas em lugares que eram caros, mas teve um dia que a gente foi comer no restaurante coreano e eu gastei, sei lá, mais de R$ 150 num prato de comida e uma Coca Zero. E assim, eu fiquei muito choque, eu não sabia que era tão cara a comida. Então a gente optava muito por ir no mercadinho comprar miojo, comprar pão, comprar queijo, presunto. Então a gente se virou assim nesses 5 dias. E tudo bem, né, gente? A gente faz esforços assim pra economizar e é isso. É sobre isso. Somando tudo, o valor da minha viagem ficou de R$ 4.875,86. E é muito importante, né, eu estar reforçando que minhas amigas que moravam no Rio de Janeiro e São Paulo, elas gastaram menos do que isso, mas como eu tive esse primeiro deslocamento do Acre até São Paulo, né, que aumentou 900 e poucos reais, o meu deu isso. Na época da viagem, o peso chileno tava 5,65 e agora eu fui olhar, né, ele tá mais ou menos 6,9, 6,10, então assim, é caro pra gente. Como eu falei, eu senti muito isso na questão da alimentação, né, então se você quiser
comer em lugares caros, quiser aproveitar a culinária chilena, talvez você gaste um pouco a mais do que eu gastei. E eu fui com 20 mil pesos na mão, que dá, sei lá, 120 reais, mais ou menos. E eu levei o Wise com dinheiro em peso chileno. Então foi assim que eu fui me virando lá, usando os dois. E esse valor todo aí, eu parcelei, eu consegui me planejar com 5 meses de antecedência. Então, BTS tá bem aí, gente. Daqui a pouco a marca já vai ter uma noçãozinha de como que vai ser e dá pra ter um planejamento. Se a gente quiser ir. Será que a gente quer? Eu sinceramente tô pensando. Tô pensando. Não sei se necessariamente o Chile, né? Mas, quem sabe um Lima. Soltei aqui, ó. O que hoje parece distante, amanhã pode virar realidade.